Vou profetizar sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Lucas 1:5 está dizendo assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados de idade. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegara a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora, orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Aleluia. Aqui está dizendo, eu volto a dizer, versículo 14: terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Vamos agradecer a Deus por essa palavra? Você pode fechar sua Bíblia? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, Deus maravilhoso, mais uma vez nós nos colocamos em oração diante da tua presença. Primeiro, para te agradecer pela existência desta igreja maravilhosa aqui nesta cidade de Auburn, Massachusetts, Estados Unidos da América. Pai, o Senhor marcou um encontro conosco aqui nesta noite. Nós estamos alegres porque a razão de estarmos aqui, ó Pai, não é primeiramente vermos os irmãos, não é para estarmos em um local para dizermos que somos religiosos, não. Mas a primeira intenção e propósito do nosso coração é para te adorar e te cultuar, meu Senhor. Pai, fala conosco nesta noite, como o Senhor tem usado de misericórdia para falar conosco nos momentos diários, mas também nos momentos quando nós nos reunimos como igreja. Fala com o teu povo, envolva o teu povo com a presença do teu Espírito Santo, e que mais uma noite de domingo nós venhamos estar aqui, não para sairmos da mesma maneira que nós adentramos este recinto, a tua casa, mas nós te pedimos, Espírito Santo que habita em nós, faça a tua palavra mudar o nosso ser, mas também nos alimentar espiritualmente falando, para que esta semana seja uma semana maravilhosa, não só na tua presença, mas também para nós que somos teus filhos amados, nascidos de novo em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos ao Senhor por mais esta oportunidade e mais este privilégio de ouvirmos a tua palavra. No nome de Jesus nós oramos, e toda a igreja possa falar um amém comigo bem forte. Amém e amém. Por favor, tome o teu assento em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero não ser demorado, mas eu gostaria da atenção de vocês, porque eu gostaria de ser bem objetivo com a palavra de Deus aqui nesta noite. Queridos e amados, nós estamos vivendo em um presente século, neste ano que é dotado para nós como um ano de muitas expectativas, principalmente no âmbito de América. E a intenção do coração, não só nossa que moramos aqui neste país, mas todos os seres humanos espalhados na face da terra, é que ao começar um ano, nós viemos buscar novas
novos alcances para a nossa vida. E esses alcances que nós queremos chegar até o ponto de definir alguma coisa na nossa vida, que eles venham trazer alegria e contentamento em nosso coração. Esta é a base e o objetivo de todo ser humano, que nós venhamos ter planos, sonhos, projetos, que alcancemos eles, e que acima de tudo, nós venhamos ter alegria no nosso coração, por alguma coisa que nós venhamos a realizar na nossa vida. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós também presenciamos um casal, o sacerdote Zacarias e a sua mulher Isabel, que era da ordem da família dos levitas sacerdotais, e que estes também estavam vivendo uma vida e tinham objetivos de vida. Repita comigo esta palavra: eu nesta noite quero aprender, ter objetivo de vida. Então nós temos que ter objetivos de vida, nós temos que buscar encaixar as coisas na nossa vida. Ninguém está aqui na América ou qualquer que seja o lugar do mundo e vive de uma maneira desaleatória. Não, nós temos que encaixar as coisas, encaixar os planos, encaixar os projetos, porque nós temos um alvo a alcançar, nós temos um objetivo na nossa vida. A palavra do Senhor fala que este casal aqui, eles conheceram um ao outro, eles foram chamados da parte de Deus, principalmente o sacerdote Zacarias, para estar cumprindo uma função, um objetivo, que era ser sacerdote do templo do Senhor. Não só isso, mas no seu turno, na sua época, ele se aprontava, ele se preparava espiritualmente, deixava sua esposa também preparada para cobri-lo em oração, buscar a presença de Deus e, acima de tudo, realizar aquilo pelo qual, com o objetivo na sua vida, ele tinha, que era apresentar um incenso, sacrifício ali no templo, e então fazer com que o povo fosse abençoado e perdoado pelo Senhor. Assim, quando ele cumpria aquele período sacerdotal, ele voltava para a sua casa, continuava vivendo com a sua esposa, mas também continuava buscando a presença do Senhor e adorando o Senhor em espírito e em verdade. Mas no passar dos dias, percebemos que não só na vida de Zacarias, porque é de comum isso acontecer na vida de um casal, mas na vida da sua própria esposa, é que, 2 pontos, eles ainda não haviam obtido um grande favor da parte de Deus. Qual é, pastor? O favor que eu percebo no texto para o complemento do objetivo deles como casal e como família, é que deveria vir os filhos. Deveria ter o filho ou a filha, eles deveriam dar prosseguimento na sua linhagem genealógica. Os dias foram passando, os meses foram passando, os anos foram passando. O texto tem um detalhe muito importante e nos destaca que tanto Zacarias como Isabel já estavam avançados de idade. Eles já tinham passado do período de ter filhos. Principalmente, nós sabemos muito bem, tanto homens como mulheres, que nós, um pouquinho de genética, se nós formos, e nós somos sábios em relação a isso, que quando a mulher ela passa de uma determinada idade, ela perde o seu ciclo menstrual, ela não pode ovular mais, ela não pode mais, podemos dizer assim, ter filhos. Isabel e Zacarias já passaram deste período, principalmente Isabel, e agora eles, no ver que nós percebemos aqui, alguma coisa na vida deles estava faltando. Mas a palavra do Senhor fala que eles continuavam orando ao Senhor, orando pelas necessidades básicas do lar, orando pelo casamento deles, pela união conjugal, orando pelo ministério sacerdotal de Zacarias, mas também orando. O texto nos mostra que eles estavam orando, pedindo a Deus um filho. Que coisa tremenda é ter filhos, que coisa maravilhosa é ter a continuação da nossa descendência, que coisa maravilhosa, acima de tudo, irmãos, é termos e sermos agraciados pela bênção de Deus, aleluia.
Como é bom ser abençoado por Deus, quer seja na área financeira, quer seja na área material, na área sentimental, na área de nós termos um cônjuge do nosso lado, mas muito melhor é quando Deus naquela área específica, aqui olhando para a vida de Zacarias e Isabel, na área específica, talvez na sua vida não é filhos, talvez na sua vida não é o material, talvez na sua vida não é sentimental, é outra área, mas naquela área, quando você clama a Deus e confia no Deus pelo qual você serve, pelo qual você veio a essa igreja para ouvir falar dele, para ouvir a sua bendita palavra, que está deixada a nós, que é deixada a nós aqui, nos dias que vocês reúnem, ou que nós estamos em outras reuniões, como é bom nós confiarmos nele, e ele abençoar naquela área necessária na nossa vida. Como é bom Deus entrar naquele particular nosso, que nós já estamos quase para desistir, e ele trazer a harmonia e operar para que o nosso coração se alegre. Como é bom se alegrar quando Deus nos visita e ele nos abençoa, e nós podemos então dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me visitou e o Senhor me abençoou. Quem já teve essa experiência de ser abençoado por Deus, levante a sua mão e dê glória a esse Deus maravilhoso. Por isso que eu percebo aqui que alguma coisa estava faltando, mas o dia chegou. Deus visitou pelo seu anjo chamado Gabriel este homem que já havia entendido o horário do seu trabalho, se aprontou com as suas vestes sacerdotais, preparou o incensário, colocou o incenso, colocou o fogo no incensário, a fumaça começou a subir, ele foi até a beirada do altar onde estava a presença de Deus, e ali começou a orar, a buscar e a mover-se de um lado para o outro, e a fumaça do incensário a perfumar a casa e a encher como uma nuvem naquela casa, para que a presença de Deus se manifestasse naquele lugar. E Deus se manifestou, como de fato a manifestação de Deus foi que o anjo Gabriel, que diz o texto, visitou aquele lugar, não só para trazer alguma coisa relacionada ao povo, mas ele veio com um objetivo importante: visitar Zacarias o sacerdote. E não só visitar Zacarias o sacerdote, mas para trazer resposta a Zacarias, da oração que ele não só fez uma vez. Por isso, amados, abrindo um parêntese aqui, amadas, eu gostaria de te dizer e te dar um conselho: não desista da oração que você, pelo passar dos dias, está fazendo a Deus, e você acha que Deus não trouxe resposta a você, como por de fato pode até não ter trazido resposta, mas se você continuar perseverando na oração, buscando e confiando no Senhor, vai haver uma hora que Deus vai estabelecer no seu tempo divino, para se materializar no tempo humano, que a bênção vai chegar e Deus vai trazer a tua resposta. Aleluia! Não desista de orar, não desista de confiar no Senhor, não desista dos objetivos que você tem diante de Deus, para que Ele venha te abençoar. E aí o anjo chegou, Zacarias, servo do Senhor, e aí ele assustou, porque o povo estava do lado de fora, esperando a ministração do sacerdote. E aí, queridos, o anjo veio trazer a resposta para ele: o Senhor tem escutado as tuas orações. E aí anunciou tudo, que a infertilidade, a esterilidade de Isabel seria curada, Deus visitaria ele. Ele diz o texto aqui mais para frente, que ele mesmo disse: olha, eu já estou avançado de idade, a minha esposa também. Mas aí Deus o calou por quase 9 meses, não pôde falar, e o Senhor disse: olha, vai nascer um menino, o nome dele será chamado João, e este menino será um nazireu de Deus, um consagrado do Senhor. Ele vai trazer felicidade para a sua casa, ele vai trazer contentamento para a sua casa, ele vai trazer bênção para a sua casa. Ou seja, a bênção de Deus traz alegria. Aleluia! O que Deus tem para nós, irmãos,
não vai fazer você ficar aí, oh, como eu estou triste, porque a bênção de Deus me trouxe tristeza. Não, oh, como eu estou machucado por dentro do meu sentimento, da minha alma, porque Deus me abençoou e não era o que eu estava esperando. Esta não é a bênção de Deus. A bênção que Deus tem para mim e para você traz uma alegria no nosso coração, é muito mais que nós estamos esperando e almejando. A bênção que Deus tem para a nossa vida. E aí então o anjo disse assim, aleluia, escuta bem: pois terás prazer, versículo 14, alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Depois de 9 meses, veio então o nascimento de João, voltou-se a voz do seu pai, e aí as pessoas falaram, vai colocar o mesmo nome do pai, Zacarias. Não, o pai respeitou, porque Deus até anunciou o nome do filho. O filho seria um profeta separado por Deus, alegraria a casa, mas também alegraria o povo de Israel, para trazer a mensagem de Deus como um profeta. O nome dele é João, e o sobrenome é Batista, porque o que ele fazia era o batismo nas águas, o batismo do arrependimento, aleluia. Queridos, eu gostaria de meditar um pouquinho diante desta promessa e desta bênção e desta alegria que Deus trouxe tanto para Zacarias como para Isabel, que foi o nascimento de João, no tema que nós nesta noite deveríamos buscar harmonia na nossa vida em 3 áreas, para que nós também sejamos felizes, ou seja, para que nós tenhamos contentamento. E a primeira área que eu percebo para que haja harmonia, para que haja alegria na nossa vida, é a área chamada relacionamento com Deus. Esta área é uma área muito importante na nossa vida, é uma área muito melindrosa, porque se nós não tivermos satisfação de servirmos a Deus, acontecerá da mesma maneira que acontecem com dezenas, ou podemos dizer centenas e até mesmo milhares de pessoas que estão vivendo na face da terra, que não estão mais na presença do Senhor, que nós denominamos de pessoas desviadas ou desigrejadas. Sabe por que estas pessoas não estão mais tendo prazer, harmonia, alegria no coração em servir a Deus, em ter um relacionamento com Deus? Porque elas realmente não conheceram na essência quem é Deus. O texto me fala aqui no versículo 6 que eram ambos, tanto Zacarias como Isabel, e eles estavam ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Agora pode haver uma pergunta em nossa mente, que é a seguinte: pastor, eles sendo justos, andando sem repreensão, eles não pecavam, não erravam? É claro, o homem ele é falível, ele é sujeito a errar, mas ele não permanece na prática chamado pecado. Nós podemos errar, mas o prazer nosso de nós conhecermos quem realmente Deus erramos, falhamos, mas nós entramos na presença de Deus e sabemos que Ele é todo poderoso para nos perdoar de todo e qualquer pecado, pegar nós na nossa mão e nos colocarmos de pé de novo, para nós caminharmos justamente, integramente, fielmente adorando Ele, para que o nome dEle possa ser glorificado. E aí venha o prazer no nosso coração. Estas pessoas, volto a dizer, que não estão dentro da casa de Deus, desigrejadas, que estão desviadas da presença do Senhor, é porque elas perderam o prazer do relacionamento com Deus. Aqui você percebe que havia um prazer deles viverem em justiça. O que é viver em justiça? É ter uma vida separada, é ter uma vida que é dedicada em conhecer realmente quem é Deus. Justo é ser correto, é o que eu escrevi aqui, é ser correto para com Deus e também para com os homens, é esforçar para nós não andarmos praticando as coisas erradas. Por isso que hoje em dia eu muito me entristeço, eu não sou perfeito, nós aqui na igreja não somos perfeitos, vocês que estão aqui, mas uma coisa precisamos fazer, irmãos:
Precisamos nos esforçar para sermos diferentes daqueles que lá fora estão falando mal deles e que não dão bom testemunho, que não dão bom exemplo. Se nós andamos em justiça, nós vamos mostrar para os que estão lá fora que nós estamos andando na luz, assim como o nosso Deus está na luz, que nós estamos tentando praticar as coisas certas, sermos honestos com os nossos negócios, sermos honestos naquilo que nós falamos para com as pessoas. Isto é ter uma vida justa, é ser justo com o necessitado, é ser justo com os negócios, por mais que nós venhamos levar, não é um prejuízo, mas é entender que acima de tudo Deus está relacionando conosco e nós somos diferentes porque há uma transformação de Deus dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, para que nós possamos ser realmente igual a Jesus, Filho de Deus, para que o mundo veja que Ele está em nós e que nós estamos nele, e o mundo almeje o Jesus que tem nos feito andar em justiça e que nós temos tido um relacionamento com Ele. Por contrário, escuta bem, se nós formos o contrário de Isabel e de Zacarias, sermos injustos, sermos pessoas vingativas, pessoas odiosas, pessoas que não dão bom testemunho, como que as pessoas vão querer servir a Deus? Como que as pessoas vão querer ter um relacionamento? Infelizmente, por causa do escândalo, e Jesus mesmo falou sobre isso, ai dos que praticam o escândalo. O que é escândalo? É o mau testemunho. O que é escândalo? É a falta de Deus na vida da pessoa, é a falta do poder de Deus para transformar a pessoa. Mas Jesus falou, ai dos que praticam escândalo, porque as pessoas estão falando, indo no nome dele, e estão falando que representam ele, mas não fazem as coisas que ele deixou na sua palavra, que são os seus mandamentos, que é a sua justiça, que é o seu poder que muda o homem, que é a presença dele na vida do homem. E aí estas pessoas estão servindo de escândalo, e as outras não querem vir para ter um relacionamento com Deus. Mas vamos aprender com Zacarias e com Isabel. Eles eram justos, eles guardavam a palavra no coração, andavam diariamente pensando e colocando em prática os mandamentos de Deus. Por quê? Porque eles entendiam, e se eu relacionar com Deus, com a sua palavra, com o ser glorioso que Deus é, eu vou ter alegria no meu coração, porque a presença de Deus na nossa vida nos satisfaz, irmãos. É o que nos satisfaz, é a presença de Deus dentro de nós. Por isso o meu conselho para você, você quer harmonizar a sua vida, você quer trazer um contentamento para a sua vida, busque relacionar com Deus, com o teu Criador, com o Salvador que é o Filho Jesus Cristo. E se Ele entrar na sua vida, eu tenho um exemplo daquilo que Deus fez na minha vida. Posso não ter o dinheiro no dia certo para pagar a conta, posso estar desempregado, até mesmo enfermo, posso perder alguma coisa, mas a presença de Deus dentro da minha vida é a satisfação que a minha alma precisa de imediato. E se eu relaciono com Deus, com certeza dias melhores virão. Passarei por todas as lutas e provações, e o Senhor me ajudará em todas elas a vencer, para a glória do seu nome. Quem já provou disso da parte do Senhor, e quem não provou ainda, o meu conselho é: quer ter alegria, satisfação na sua vida, busque relacionar com Deus, busque viver uma vida de justiça, uma vida de coisas certas, mais certas do que erradas, deixando as coisas velhas que para trás ficam. Faça como Paulo, eu vou prosseguindo para o alvo, porque o alvo é algo certo para nós, e aí com certeza Deus vai te abençoar e você vai ter alegria no seu coração. Quem precisa de alegria aí, amém? Alegria está em relacionar com Deus, porque quando Deus entra na nossa vida, Ele transforma a tristeza em alegria. Aleluia. Olha para você ver o que o salmo, eu peguei aqui na Nova Versão Internacional, para nós entendermos melhor. Nova Versão Internacional, Salmo 1, de 1 a 6, está dizendo assim. Lá na nossa versão, a minha versão é contemporânea, talvez dos irmãos aí é revista, é corrigida, mas na Nova Versão Internacional, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Eu vou ler na Nova Versão Internacional o Salmo 1, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores,
nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é como os ímpios, não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A pergunta é que eu faço para você, claro que você tem a resposta e eu também tenho. Por que Deus conhece o caminho do justo? Porque o justo, o servo de Deus, relaciona com ele, e ele tem felicidade de não assentar com o ímpio, de não fazer o que o ímpio faz, de não fazer as coisas erradas. Por quê? Porque Deus, na sua essência e na sua palavra, nos ensina que a felicidade é mantermos um contato com ele, com a sua palavra, e aí a felicidade virá na nossa vida, e Deus verá que nós estamos guardando a palavra dele no nosso coração, colocando em prática e nos ensinando o caminho certo que nós devemos seguir. Por isso que aqui está dizendo: Deus conhece o caminho do justo, mas o do ímpio, ele vai apagar o caminho do ímpio, porque Deus não tem prazer que estas pessoas venham e continuem dando seus maus testemunhos, mas o caminho do justo vai prosperar para a glória de Deus, e ele vai sentir alegria, felicidade no seu coração. Aleluia. Isaías 43:1 está dizendo: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É um homem, Deus está falando com Israel, que é uma nação. Deus está usando também uma pessoa, porque era chamada de Israel depois, que é Jacó, para mostrar o relacionamento que ele tinha com esta nação, que ele tinha com este homem chamado Jacó. Ele falou: olha Jacó, não tema, porque quem te criou foi eu. Ou seja, quem teve um relacionamento com você foi eu. É eu que vou te remir, é eu que vou te abençoar. Não tema, porque sou eu que vou derramar de toda sorte de bênção sobre a sua vida. Quem está entendendo esta palavra, diga aleluia, diga glória a Deus, amém? Jeremias 29:13, olha o que está dizendo o texto, que lindo: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O versículo 14, a parte A, está dizendo assim: serei achado de vós, diz o Senhor. Então Deus está dizendo assim: olha, buscar-me-ei, ou seja, tem um relacionamento comigo, não é? Buscar-me-eis, e vocês me acharão, quando vocês buscarem de quê? De todo o vosso coração. Um relacionamento. Pastor, pode deixar sem música se quiser. Um relacionamento. Irmãos, você quer ter alegria no seu coração para viver? Porque sem a alegria de Deus na nossa vida não tem como viver. Você quer ter alegria no seu coração? Busque ter um relacionamento com Deus. Busque a Deus enquanto se pode achar. E como que eu vou me relacionar com Deus, pastor? É muito fácil, mas tem que ser prático. Primeiro, ore. A oração é o primeiro passo de um relacionamento com Deus. Irmãos, nós temos que orar, não importa. Você está no trabalho com uma brocha, você está com um velho passando, você está com um map, você está subindo na escada, você está movendo um móvel, mas dentro do seu ser, você tem que estar conectado com Deus. Porque se você se dispersar, se você achar que o momento de orar é só dentro da igreja, você está perdendo o terreno para o inimigo. Ele vai jogar as setas inflamadas da sua vida para você enfraquecer, e aí, ao invés da presença de Deus, que é através da oração, te livrar daquela agonia da alma, para te confortar e para que o seu coração tenha paz, porque a paz é que traz alegria, a paz de Deus é que traz alegria. Você vai ter mais tribulação na sua vida do que propriamente a alegria da presença de Deus e a solução do Senhor na sua vida. Então você quer se relacionar com Deus? Mantenha uma prática de oração. Fique no seu trabalho orando.
Se você tiver condição de você dedicar um tempo na sua casa de joelho, ore também. Não é só de joelho que Deus escuta, mas faça como Paulo recomendando aos Tessalonicenses: ore sem cessar. A oração é a maneira de você falar com Deus e de Deus falar com você através do Espírito Santo. Vale um amém da igreja? Amém? Segunda coisa, relacionar com Deus é você tirar um tempo que se chama jejum. Jejum pode ser abstinência de alimento, tanto integral como parcial, abstinência de algo líquido, né, que é a água, integral ou parcial. E aí, quando nós olhamos para a essência do jejum, nós vamos compreender que o jejum não vai fazer ninguém mais santo do que ninguém. Mas o jejum, quando você fica, né, na abstinência da água e do alimento, você vai enfraquecer o corpo, porque o corpo precisa de calorias. E aí o que você vai entender? Você vai ficando fraco. E quanto mais fraco você vai ficando mais sem movimento, sem condição física, energética, de você executar os mesmos movimentos e as mesmas funções. Aí o Espírito Santo vai falar com você que da mesma maneira que você está fraco corporalmente, e você precisa de passar por esse processo, isso vai demonstrar que na sua fraqueza você vai depender da força do Senhor. Para isso o jejum, nós nos abstemos de água, de alimento, ficamos fracos no corpo, para mostrar que a nossa alma, o nosso corpo depende do poder e da glória de Deus. E aí nós nos aproximamos do Senhor naquele momento de jejum, de fraqueza, em oração, nos aproximando do Senhor e nós declaramos: Deus, eu estou fraco corporalmente, a minha alma está sentindo o meu corpo fraco, mas Senhor, eu dependo de Ti, e eu creio que o Senhor vai mover ao meu favor e vai me abençoar. E aí Deus vai abençoar mesmo, porque na tua fraqueza é que Deus se levanta como forte, como todo poderoso, para abençoar e para agir na sua causa. Quem está entendendo esta palavra, agradeça ao Senhor nesta noite, aleluia. E a última maneira de nós relacionarmos com Deus se chama conhecendo, lendo a Bíblia Sagrada. Eu quero incentivar vocês, irmãos. Eu estava até conversando com o vosso pastor outro dia, achei muito louvável, quero incentivá-lo a continuar. Ele está lendo a Bíblia com Noah, eu estou lendo lá a Bíblia lá na minha casa, igual a minha esposa. Ontem nós já tínhamos uns 2 ou 3 dias que por causa das atividades não estávamos lendo a nossa Bíblia como família, e o Espírito Santo falou com ela, ontem ela tomando banho: onde está o teu compromisso que você fez comigo de ler a minha palavra com os teus filhos, com o teu marido? E aí quando ela saiu do banheiro, falou: meu amor, vamos ler a Bíblia? Eu falei: vamos ler, sim, com certeza. Sentamos, estamos dando continuação, estamos lendo lá no livro de Êxodo, e nós vamos continuar, não vamos parar mais, né? Por mais que a gente solta algum dia, por causa de alguma atividade, alguma coisa, mas a palavra de Deus, querido, se nós queremos conhecer o que Deus fez e o que Ele pode fazer na nossa vida, precisamos conhecer o Deus das Sagradas Escrituras. Senão, pelo contrário, quem não conhece a intimidade de Deus não pode entender e compreender o que Deus pode fazer em teu favor. Então, como que você quer ter um relacionamento com Deus? Querido, nós temos tempo para tudo na América. Tem tempo para tudo, tempo para divertir, tempo para ir no mall, tempo para ir no restaurante, tempo para vir na igreja, tempo para dormir, tempo para tomar banho, tempo para dar voltinha no carro, tempo para entrar no Facebook, tempo para mandar um text, tempo para ligar para o Brasil. Mas você tem que colocar algo no seu coração: eu preciso ter um momento de leitura da palavra do meu Deus também, porque é desta maneira, uma delas, que você vai se relacionar com Deus. E aí, escuta bem, na prática, na experiência, quando você estiver passando por algum problema, o Espírito que mora dentro de você fará você lembrar da palavra que você leu, que você meditou, e aí a palavra que é o poder de Deus para transformação e para ação dos problemas que você está passando. O Espírito usará a palavra, fará você lembrar, e aí sabe o que vai acontecer? Você vai usar o poder da palavra no nome de Jesus para ter a resposta e a vitória na sua vida. Entendeu? Porque de ler a palavra, o Espírito vai usar a palavra, e aí você vai receber a tua vitória no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, eu vou só usar mais 5 minutos. Posso, pastor? Já passei da hora, mas vou usar mais 5 minutos
para nós podermos terminar este sermão. Eu preciso, tema, buscar harmonia para que haja contentamento, alegria na minha vida. A área que eu preciso buscar se chama, primeiro, harmonia na área do relacionamento com Deus. Precisamos relacionar com Deus. Ninguém conhece uma outra pessoa na sua profundeza da intimidade se não relaciona com ela, se não conhece quem ela é. É claro, abrindo um parênteses e já fechando, Deus nos conhece. Não há nada em nós que Deus não conheça, mas existem áreas da grandeza de Deus que nós não conhecemos. Busque em oração, jejue, se separe para Deus. Leia a bendita palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e aí você estará nos trilhos de um bom e maravilhoso relacionamento com Deus. E quando você relaciona com Deus, o Espírito de Deus, ele traz contentamento, harmonia na sua vida, alegria no seu coração de servir a Jesus todos os dias da sua vida. Aleluia, coisa linda e maravilhosa. Segunda coisa que eu gostaria de falar, que eu preciso de buscar harmonia para que haja contentamento na minha vida, alegria, é a área familiar. A palavra do Senhor aqui nos fala, versículos 5, 7 e 13, desta forma: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. 7. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados de idade. 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Aleluia. A Bíblia está dizendo que este casal, ambos, eram já avançados de idade. Ou seja, por eles serem avançados de idade, tanto um como o outro, eles não podiam biologicamente terem filhos, não é? Mas se nós olharmos realmente, os filhos é que vem trazer a satisfação e a plenitude da família. Sem filhos, com certeza, não existe família que vai chegar na sua plenitude. É claro que em alguns casos remotos pode até ocorrer de orarem e depois o Espírito Santo, tem a ver com a minha mensagem, chegar até essas pessoas por causa de um relacionamento de oração com Deus, e o Espírito Santo confortar o coração, e elas sentirem alegres, felizes, como marido e mulher, de não terem filhos, porque Deus fez uma obra específica naquele coração. Outra coisa que eu também preciso de dizer a vocês, que não existe família perfeita. Por mais que venhamos ter filhos, ou seja, moços e moças, filhos ou filhas, na maneira geral de dizer sobre o nome filhos, não existe família perfeita. Você pode ter 10 filhos e você nunca chegar à perfeição da família, mas existe famílias abençoadas, famílias felizes, alegres, famílias realizadas por causa da bênção de Deus sobre elas. Perfeitas nunca vai existir, mas famílias que vivem em harmonia e em felicidade. Enfim, o que eu gostaria de dizer a vocês, que a felicidade da família vem através do chamado matrimônio, vem através do desenvolvimento dos filhos. Mas aqui na vida destes dois, tanto Zacarias como Isabel, houve um período na história deles, segundo a vontade de Deus, que alguma coisa foi interrompida. E aí eu venho perguntar para vocês, qual é a área na vida de vocês como família que está interrompida? Na vida desses dois, a área que foi interrompida porque eles estavam orando, Senhor, dá-nos filhos, nos abençoa como casal, nos abençoa no nosso trabalho sacerdotal. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que numa determinada altura da vida, parou-se do plano de Deus de acontecer. Qual era? Os filhos não vinham, a mulher ficou estéril e eles não puderam ter filhos, mas eles não pararam de orar. Olha que coisa interessante, por mais que alguma coisa como família foi interrompida, houve uma muralha, houve uma interrupção, houve um bloqueio, houve um parar, não é? Houve um não prosseguir,
mas eles não pararam de acreditar que Deus poderia retirar aquele impedimento e de trazer o sucesso completo na casa, que é a felicidade e a bênção deles como casal e a contemplação dos filhos dentro de casa. Eles continuaram orando. Por isso que por mais que a nossa vida seja interrompida como família, Deus poderá tirar todo o bloqueio, se você confiar, acreditar no Senhor e orar, porque só Deus pode nos fazer passar desta etapa. Qual era a etapa? A etapa da esterilidade na vida da mulher. E aí eles continuaram clamando, continuaram acreditando, depositaram aos pés do Senhor a sua oração, e no momento certo o anjo veio. Nós sabemos aqui, eu acabei já de falar para vocês, o anjo veio e anunciou: olha, Zacarias, versículo 13, a tua oração, a oração de vocês, ela foi ouvida. Nesta noite a pergunta é: qual é a área que foi interrompida na vida de vocês como família? Qual é a área na vida conjugal que foi interrompida? Qual é a área na vida familiar que foi interrompida? Talvez a área financeira, talvez a área sentimental, talvez a área profissional, talvez a área do relacionamento, a área dos filhos, enfim. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês: Deus pode trazer, aleluia, a obstrução, tirar essa obstrução. Deus pode trazer a resposta, e quando Deus trouxer a resposta, vamos passar para uma nova etapa, e a bênção de Deus vai vir na nossa vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra de Deus também nos fala no Salmo 128, de 1 a 6, dessa forma: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz sobre ou em Israel. Salmo 128, versículo 1 ao 6. Esta interrupção na vida de Zacarias e Isabel, Deus enviou o seu anjo, retirou, porque Deus tinha felicidade para aquela família. Deus tem felicidade para a sua vida familiar. Se você crê, Deus pode fazer de você homem casado, de você mulher casada, dos seus filhos serem projetados por Ele, abençoados por Ele. E aí com certeza o Senhor vai dizer que bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor. Vai ter a sua esposa, vai ter os seus filhos servindo ao Senhor, e aí a paz vai brotar na sociedade pelo qual eles estão erradicados, e Deus vai ser adorado, porque Ele está presente naquela família para poder trazer alegria, sustentação, raízes e prosperidade para louvor da glória do seu nome, amém? Então o perfil de uma família é esta, escuta bem: primeiro, que eles se casem, depois que eles tenham filhos. Isso é natural da bênção de Deus, da realização, da harmonia, do contentamento que você vai ter como família. Que eles trabalhem para o crescimento material da casa. Quarta coisa, que eles centralizem os planos e os projetos para com os filhos. Quais são os planos e os projetos? Eu não tenho tempo de falar, mas o Salmo 127 para isso que nós nascemos. Pais que estão aqui, mães que estão aqui, para isso que nós nascemos. Vamos unir a uma outra pessoa, vamos começar a solidificar alguma coisa material. Daqui a pouco vão vir os filhos, e quando eles crescerem, nós não vamos pensar em nós. O pensamento nosso como pais, como mães, é aquilo que aconteceu como uma roda, como gomos de uma corrente que aconteceu conosco. Vão vir os passos, casaram, constituíram alguma coisa, daqui a pouco tiveram filhos, e daqui a pouco outro passo é que os pais projetem os filhos para o futuro. Nós não pensamos mais em nós, porque da mesma maneira, por mais que foi de uma maneira mais intensa ou menos intensa, não importa, os nossos pais também passaram por este círculo, passaram por estes estágios, casaram, construíram alguma coisinha, veio os filhos, e os pais projetaram, por mais que foi de uma maneira mais intensa ou menos intensa, projetaram os filhos, para que eles pudessem ser homens e mulheres que depois entrassem pelo mesmo caminho, casando, tendo filhos,
alicerçando um pouquinho o material e depois projetando os filhos, porque é um círculo que a família passa para que a bênção de Deus venha e para que tudo aconteça maravilhosamente e de alegria para dentro da família. Enfim, e como última coisa, o que acontece? Buscamos centralizar Deus na vida da família e para abençoar e para direcionar. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Benguinami. Para contato, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrenacer@hotmail.com. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor.